Olha eu aqui de novo. Então, vamos mais uma vez continuar nossas aulas. Estamos vendo nomenclatura orgânica. Nós vimos que a nomenclatura orgânica pode ser entendida como uma expressão da fórmula estrutural. Então ela indica a estrutura do composto. Se você não viu a última aula, para poder indicar a estrutura do composto, você precisa ter um prefixo, que vai me dizer a quantidade de carbonos. Um carbono é met, 2 carbonos são et, 3 carbonos são prop, but, pent, ex, hepta. A ligação, que pode ser apenas simples, não é o caso ali, estão vendo? Pode ter dupla, tem naquela primeira e naquela segunda. Pode ter tripla, tem nessa terceira. E assim a gente vai então ter esses pedaços de nome colocado ali. Sufixo O se for hidrocarboneto, O se for álcool, mas tudo isso é da aula passada. Da aula de hoje, o que a gente tem? A questão dos multiplicadores. Então se eu tenho alguma coisa, pode ser a dupla no caso, que eu vou dar o exemplo, mas pode ser outra coisa também. Di quer dizer 2 vezes, tri quer dizer 3 vezes, tetra quer dizer 4 vezes. Então, por exemplo, esse composto aqui, ele tem, primeiro eu vou indicar o número de carbonos. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então esse composto vai começar com o nome de 6 carbonos, indicativo de 6 carbonos. X. E ele, como vocês estão vendo ali, ele tem a dupla. Tem a dupla aqui, tem a dupla aqui. Então eu tenho a dupla 2 vezes. Então eu tenho di 2 vezes, n, que é a dupla. Então eu vou colocar aqui, ó. Di 2 vezes a dupla, N. E ele é um hidrocarboneto. Mas eu ainda preciso dizer aonde que são essas duas duplas. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5 e esse é o 6. Então as duplas são do 2 para o 3, então eu uso o menor número, 2, do 4 para o 5, então eu uso o menor número, 4. Então esse aqui é o 2,4 dieno, é o X24 dieno. Beleza? Vamos continuar. Esse outro composto aqui, ele tem a dupla também, 2 vezes, mas ele é 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Mas a cadeia é fechada. Então eu vou colocar primeiro que ele tem uma cadeia fechada, ciclo. Depois eu vou dizer que ele tem 4 carbonos, but, 4 carbonos, but, e que ele tem dupla 2 vezes. Ora, então ele tem 2 vezes, di quer dizer 2 vezes, n quer dizer dupla, a ligação dupla. E ele se trata de um hidrocarboneto. Mas em que local estão essas duas duplas? Ora, se eu chamar esse aqui de carbono 1, esse aqui obrigatoriamente tem que ser o 2 por causa da dupla. Eu tenho que seguir a dupla. Se eu marcar aqui, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então a dupla começa do 1 para o 2, então eu uso o 1, do 3 para o 4, então eu uso o 3. Então esse aqui é o ciclobut 1, 3, dieno. Beleza? Beleza? Esse aqui não tem nada 2 vezes. Ah, mas esse está de tracinho. Isso aqui não é 2 vezes. Isso aqui é uma ligação tripla. 1, 2, 3, a ligação tripla, mas ela aparece apenas uma vez. Então esse nome não vai ter multiplicador. Eu vou dizer quantos carbonos tem. Quantos carbonos vão ser? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Opa, é but de novo. Então vamos colocar aqui. But. Não preciso escrever ciclo porque ele não é fechado. Beleza? Então but. A ligação
ele tem uma ligação tripla. Então eu vou ter que colocar a informação IN. E ele se trata de um hidrocarboneto. Então esse é o boot. Em que lugar que está a ligação tripla? Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então ele está do 2 para o 3. Eu uso o menor número 2. Então esse é o boot 2 IN. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eles estão fechados no anel. Então eu tenho que escrever isso aí. Eu tenho que dizer, deixar bem claro que ele é uma cadeia cíclica. É uma cadeia fechada. Então ele é o ciclo. Quantos carbonos que eu contei? 6. Então eu vou usar o X. Agora eu não vou usar o H, né? Porque esse composto aqui... Opa, deixa eu apagar aqui. Esse composto aqui está com o X entre duas vogais. E quando não tem isso, a gente não usa o H. Ciclo X. Agora a ligação. Ligação. Só tem ligação simples? Não, olha a dupla aqui. Só que só tem uma dupla? Não, tem duas vezes a dupla. Então eu vou usar de duas vezes a dupla. N. E aí um hidrocarboneto. Em que lugar que estão essas duplas? Vamos lembrar que eu tenho que começar a numerar por alguma das duplas. Vou marcar aqui. Se eu marquei essa como 1, essa aqui é obrigatoriamente a 2. Essa é a 3, 4, 5, 6. Então, 1, 4. Então, essa é 1,4. Ciclo X1, 4 de N. Beleza? Vamos colocar mais alguns exemplos. Posso apagar? Essas perguntinhas de sala de aula, né? Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui, beleza. Olha que beleza que eu consegui. Vocês não têm noção. Rapidinho aqui, eu tô tendo que pintar essa parede aqui para poder usar de quadro. Tá sendo uma coisa doida. Pandemia, rapaz, pandemia. Pensa. Vamos continuar a partir daqui. Vamos usar esse espacinho aqui, já dá o espaço que eu preciso. Então vamos lá. Olha, vamos pensar que eu tenho esse composto aqui, ó. E que eu tenha um OH aqui, um OH aqui, um OH aqui. Beleza. Então como é que vai ficar o nome desse composto? Bom, eu começo sempre colocando essa repetição aqui desse processo. Eu tenho qual a quantidade de carbono? Vou contar os carbonos. Ó, aqui não tem carbono, aqui é o oxigênio com OH, ligando com esse carbono. Então os carbonos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a cadeia é aberta, então não preciso escrever nada na frente dela. Vou colocar apenas o hepta. Que beleza! Então a gente já sabe que são 7 carbonos. Hepta. Tranquilo. As ligações entre os carbonos são todas ligações simples. Então eu vou colocar aqui, ó. Beleza. E se trata de um álcool. Por quê? Por causa da presença do OH. Olha aqui o OH, o OH, o OH. Mas pera aí, só tem um OH? Não, eu tenho que usar um multiplicador. Eu tenho 3 vezes o OH. Então eu vou escrever aqui que esse aqui é o triol. Então esse é um triol. Aonde que estão esses 3 OHs? Tá no carbono, vamos marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ele se encontra no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6. Então eu vou colocar, ó, 2, 4, 6. Ficou meio esmagadinho aqui, mas acho que todo mundo entendeu. Então, é o heptan 2, 4, 6 triol. Beleza? Muito obrigado.
Continue estudando. Tchau, tchau.